de deslocamentos, porém, Deus é maravilhoso e Ele permite a nós cultuar o Seu nome nesta manhã, de certa forma, em paz e em condições de o fazer. Portanto, as nossas boas-vindas a todos, aqueles que nos visitam também. E agora, neste momento de edificação na palavra, quero convidá-los a abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos aí iniciando uma caminhada pelas cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos dar continuidade nesta manhã com o sermão de número 2, uma vez que já tivemos o sermão introdutório, quando analisamos também os 4 primeiros versículos aí de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Vamos ficar de pé, os irmãos que puderem, para esta leitura. 1 Tessalonicenses 1, 5 a 10. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua palavra que é viva e eficaz. Graças te damos, ó Deus, por reconhecer pelo teu Espírito que esta palavra é palavra do Senhor, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Carecemos, ó Deus, da iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreender o que tu tens revelado a nós, por meio desta porção lida nesta manhã, alvo de nossa meditação. Que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, sensibilize o nosso ser, para que estejamos, ó Deus, sensíveis à ação miraculosa e gentil do Teu Espírito Santo, e que ao final deste serviço santo, saiamos deste recinto sagrado, com esta palavra esclarecida e com um desejo sincero de colocá-la em prática em nosso viver diário. É a nossa oração, com gratidão, no nome de Jesus e na dependência do Teu Espírito Santo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Se o Senhor Deus fosse endereçar uma carta a nós, Igreja Evangélica Brasileira, em pleno século XXI, o que diria esta carta? Qual seria o seu conteúdo? Pense comigo. Afinal, Paulo está escrevendo à Igreja dos Tessalonicenses, e ele inicia esta primeira carta falando sobre as virtudes daqueles irmãos, reconhecendo as virtudes espirituais que existiam na igreja dos Tessalonicenses. É por isso que eu convido você a pensar comigo sobre as virtudes que estão no nosso meio, que habitam no nosso coração. Afinal, a igreja somos nós, não é mesmo? No texto da mensagem de hoje, esse texto lido, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 1, 5 a 10, nós veremos o apóstolo Paulo dar continuidade à descrição das qualidades da igreja de Tessalônica. Aquela
era uma igreja de um testemunho vivo. E esse é o tema da nossa meditação desta manhã. Uma igreja de um testemunho vivo. Afinal, qual a importância do testemunho? Qual a importância, irmãos, de procurarmos viver as verdades que professamos crer? Sem dúvidas, o testemunho é deveras importante, ainda mais num final de semana como esse que nós estamos vivendo, não é verdade? O testemunho é a prova de que nascemos de novo, de que somos um povo eleito de Deus, escolhido pelo Senhor para viver em novidade de vida, assim como Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ali ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, vamos ler juntos? Vamos declamar juntos esse versículo, começando? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. A igreja dos Tessalonicenses veio a se tornar modelo. Olha o versículo de número 7 do nosso texto. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Aquela era uma igreja exemplar. Vimos no sermão anterior, no início da carta, que após se apresentar junto aos seus companheiros, vamos recordar rapidamente, olha o verso 1, Paulo, Silas, que aqui é chamado Silvano, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Após esta breve apresentação, Paulo então começa a agradecer a Deus pela vida daquela igreja. Veja o verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Muito interessante esta palavra do apóstolo Paulo, porque lá no capítulo 5, vamos dar um salto? Capítulo 5, verso 16, 17 e 18. Convido a igreja a lermos juntos. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Leamos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que Paulo pede lá no capítulo 5, orai sem cessar, ele dá um exemplo aqui no início da carta. Percebe? Ele então diz no versículo 2, damos, a ideia plural, que ele está falando em nome de Silas e de Timóteo, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Paulo e seus companheiros, eles oravam por aquela igreja, mas oravam sem cessar. Agora, no capítulo 5 que lemos, ele então pede àquela igreja, ordena, orai sem cessar. Percebe o procedimento? O testemunho. Paulo, então, no versículo 3, voltemos ao capítulo 1, ele diz, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, nas orações que ele recordava, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja de Tessalônica era uma igreja que pautava a sua conduta, a sua vida em uma fé operosa. Mas não somente numa fé operosa, mas num amor abnegado. Mas não somente numa fé operosa e num amor abnegado, mas em uma esperança firme. Percebem, irmãos? A igreja dos Tessalonicenses tinha uma esperança segura. E nós vamos ver no decorrer desta carta que esta esperança estava alicerçada no retorno glorioso de Jesus. Estamos falando de uma vida, de uma igreja há 2000 anos atrás, que esperava o retorno glorioso de Jesus.
Os anos se passaram e aqui estamos como igreja do século 21. E a pergunta é: essa esperança está presente na nossa vida? Viemos ao templo nesta manhã, almejando o retorno de Jesus. Corremos o risco, irmãos, de vivermos a vida com os olhos postos apenas nas coisas deste mundo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz exatamente isso: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. Precisamos viver sim com os pés sobre a terra, mas com a mente no céu, almejando o encontro glorioso com o Senhor. A igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que almejava o encontro com Jesus. Veja o verso 4, e com ele nós terminamos a recapitulação do sermão anterior. Veja que Paulo diz assim, capítulo 1, verso 4: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A eleição era reconhecida por meio da vida da igreja. Quantos debates, irmãos, embates teológicos sobre predestinação, eleição, mas que ficam apenas no campo da mente. E Paulo está dizendo aqui que quando a igreja procura viver o evangelho puro, a eleição será reconhecida. É algo natural. Paulo então reconhece, não somente ele, mas junto aos seus companheiros, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. A eleição da igreja, e quando digo igreja, por favor, pense em você. Igreja somos nós. A nossa eleição, ela é reconhecida quando nós vivemos mediante uma fé operosa, mediante um amor abnegado e mediante uma esperança firme. Versículo 3. É assim que a nossa eleição é reconhecida. Mas caminhemos nesta manhã, agora dando continuidade para terminarmos o capítulo 1 nesta manhã. Olha o verso 5. Inicia o nosso texto dizendo: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Por ser o Evangelho a verdade eterna, a boa nova da parte de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação. Exatamente a mesma ideia de Paulo quando ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1, verso 16. Eu creio que você deverá se lembrar. Vou ler. Romanos 1,16, a Bíblia diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. O agente da conversão é o Espírito Santo. O meio de conversão é a pregação, porque a fé vem pelo ouvir. A mensagem da pregação é o Evangelho. E o Evangelho, diz Paulo, é o poder de Deus. Percebe, irmãos? A cronologia, o desenvolvimento. Cremos na ação do Espírito Santo. Cremos no poder da Escritura. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17. A mensagem da pregação deve ser o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Se quisermos conhecer o poder de Deus, precisamos conhecer o Santo Evangelho. Deus salva pessoas pela pregação do Evangelho, exerce o seu poder salvífico através do Evangelho. Ao dizer que o Evangelho é o poder para a salvação, Paulo reconhece uma perdição, não é? Nada melhor do que um final de semana como esse para nós vislumbrarmos isso. Paulo reconhece uma perdição, por isso ele diz: eu não tenho vergonha do Evangelho,
porque ele é o poder de Deus para a salvação de quem está perdido, para a salvação de todo aquele que crê. Observe o verso 5 de nosso texto. Paulo diz assim: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Sabe qual é a palavrinha aí traduzida por poder? É a palavra dinamis. Daí vem dinamite, que nós conhecemos bem o que é. O que Paulo está dizendo, irmãos, que o evangelho é a dinamite de Deus, que abala estruturas, que arrebenta com a estrutura das trevas, para trazer à luz uma edificação agora de um novo homem refeito para a glória de Deus. Nós que pregamos o evangelho, cremos que ele é poderoso, ele é a dinamite do Pai, para abalar as estruturas, para reconstruir um novo edifício, agora pautado na vontade soberana de Deus. Observe ainda neste versículo 5, 3 palavras deveras importantes. Olha aí em sua Bíblia. Poder é a palavra que já temos dado ênfase. Convicção, veja que Paulo diz assim: em plena convicção. E a terceira palavra é procedimento, testemunho. O evangelho, quando é recebido, acolhido, ele traz libertação. Jesus disse no evangelho, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho traz libertação. Por quê? Porque ele é o poder de Deus. Sendo ele a verdade que liberta, produz então mudança de vida. É isso que Paulo fala, essa plena convicção no poder do evangelho produz testemunho cristão. Olha o verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Paulo traz à luz aqui o início daquela igreja, que nós vimos no sermão anterior. Atos 17 fala de como foi a plantação daquela igreja, a dificuldade, a perseguição. Paulo e seus companheiros, eles tiveram que sair fugir de Tessalônica, não é mesmo? Mas mesmo em meio àquelas dificuldades, aqueles irmãos abraçaram o evangelho com alegria. Vejam aqui a responsabilidade que temos de carregar o nome de cristãos, a ponto de Paulo dizer assim: vocês tornaram imitadores nossos. E a pergunta para nós nesta manhã é: será que temos esta ousadia de dizer para o nosso vizinho, para o nosso amigo, algo do tipo: você pode me imitar? Em nossos dias, irmãos, nós temos muitos profissionais da palavra, não é? Mas o que Paulo está conclamando aqui é que a igreja verdadeira, ela precisa conclamar o mundo a imitá-lo. Podem nos imitar, irmãos, porque nós imitamos a Jesus. Não somos perfeitos, somos pecadores, mas pecadores perdoados que perdoam e que vivem no poder de Deus. Ao imitar Paulo e seus companheiros, os tessalonicenses estavam imitando quem? O Senhor. É isso que está no verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quando vivemos a vida piedosa, em humildade, dependência de Deus, nós estamos imitando a Jesus, e as pessoas então podem nos imitar. Paulo é muito contundente. Escrevendo aos Coríntios, ele também diz a mesma verdade: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que bênção, irmãos! Que responsabilidade é essa? Mas somos chamados para isso, para não nos esconder.
repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus e Pai, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar mais nada, coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Observe que no verso 7, Paulo cita duas províncias romanas ali na Grécia: Macedônia, que ficava ao norte, e Acaia, que ficava ao sul. Ele já havia percorrido a região norte da Macedônia, passando por Filipos, Bereia. Nós vemos isso quando estudamos Atos, capítulo 16, a segunda viagem missionária de Paulo. Também havia passado por Atenas. E agora, muito provavelmente, Paulo estava em Corinto quando escreveu estas cartas. De Corinto, ao sul, na região da Acaia, ele escreve então agora esta carta. E ao longo desta jornada pela Macedônia e pela Acaia, em sua segunda viagem, percorrendo estas províncias, ele percebeu o testemunho da igreja dos Tessalonicenses. Que verdade gloriosa! A ideia original reverberava, ecoava o testemunho da igreja dos Tessalonicenses na Macedônia e na Acaia. Que bênção, que glória! Aqueles irmãos, não obstante serem novos na fé, estavam deixando a marca do testemunho cristão. Observe o verso 7 novamente. Ele diz: de sorte que vos tornastes o modelo. A palavra modelo aí é a palavra tipos. Daí nós temos tipografia. É a mesma palavra que quando Paulo escreve a Timóteo, lá foi traduzida por padrão. Torna-te pessoalmente padrão dos fiéis na palavra. Mostra a integridade. E o contexto ali, quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, é para que ele então observasse o seu testemunho, palavra, procedimento, fé, pureza, ninguém despreze a tua mocidade. Lembram? É a mesma ideia, é a mesma palavra que aqui foi traduzida por modelo. Irmãos, a palavra tipografia na língua portuguesa significa escrita a partir de um molde. A ideia é de forjar, de imprimir, deixar marcas nos outros. Aqueles irmãos, pelo testemunho, estavam deixando marcas na Macedônia, na Acaia, a ponto de Paulo chegar a dizer no verso 8: eu não preciso falar mais nada. Não é esse que está aí? Olha o verso 8: porque de vós, rei ao norte, mas também na Acaia ao sul, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Que testemunho glorioso! Pense nessa verdade. Pense nessa palavra do apóstolo. Ele está descrevendo a igreja dos Tessalonicenses. Será que como igreja, irmãos, seríamos descritos dessa forma? Pense na sua vida e vou pensar na minha vida. Individualize. Será que o apóstolo Paulo falaria estas palavras com respeito à minha vida? Se a igreja evangélica brasileira do século XXI, se a nossa igreja como igreja local, se a minha vida, individualizando, porque a igreja somos nós, se fôssemos avaliados, se recebêssemos uma carta como esta, será que descrição assim estaria contida nessa carta? O apóstolo Paulo viu virtudes maravilhosas
na igreja dos Tessalonicenses. Como precisamos evidenciar, irmãos, as virtudes cristãs na nossa vida. Veja que no verso 9, Paulo diz que eles deixaram os ídolos. Vamos ao verso 9, penúltimo. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Trazendo para o nosso contexto, como igreja de hoje, não pense apenas em imagem de escultura. Quando falamos de idolatria, é comum vir à nossa mente imagem de escultura. Alguém se curvando diante de uma imagem para adorar. Mas não pense somente em ídolos, imagens de escultura. Pense em ídolos do coração. Feira de vaidades. Que nos assalta todos os dias. Todos os dias nós somos tentados a ser idólatra com ídolos que criamos no nosso coração. A verdadeira conversão se evidencia quando nós deixamos os ídolos. E pode ser um ídolo lá no meu coração. Pode ser alguém até da minha família. Pode ser um bem que eu tenha. Pode ser uma posição que eu ocupo. E de repente se torna um ídolo. Mas a verdadeira conversão se manifesta por deixar os ídolos. Mas olha o que Paulo diz aí na parte B do verso 9. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Não é somente deixar, mas agora é preencher aquele espaço que ficou vazio, com o ídolo saindo. Agora nos convertestes a Deus, diz Paulo, para que Ele venha preencher e ser a plenitude do meu coração. A verdadeira conversão, irmãos, se evidencia quando nós deixamos os ídolos, mas preenchemos o nosso coração com a bênção da palavra do Senhor. Quando o Espírito vem inundar o nosso ser, então temos a plenitude do Espírito. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Verdade bem contextualizada neste final de semana, não é mesmo? Mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo. Embriagar com vinho é pecado, mas deixar de buscar a plenitude do Espírito também. São duas verdades colocadas lado a lado. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Mas, agora vem a ordem positiva: enchei-vos do Espírito. Busquemos essa plenitude. Os irmãos tessalonicenses estavam vivendo na plenitude do Espírito. Eles deixaram os ídolos para se converter ao Senhor e para servir ao Deus único, vivo e verdadeiro. Agora, pegando este gancho final do verso 9, nós entraremos no último versículo da passagem. Observe. Deixando os ídolos, final do verso 9. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou de entre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse verso 10 está conectado diretamente ao verso 9. Devemos observar que este verso, ele está ligado. Ao deixar ídolos, ao se converter ao Senhor, quem deixa os ídolos, quem se converte verdadeiramente ao Senhor, vai desejar a volta de Cristo. Esta é a verdade. Uma vez convertidos, uma vez que deixamos os ídolos, uma vez que nos enchemos do Espírito, então testemunhamos e mantemos a chama acesa do retorno de Jesus. Essa esperança precisa inundar o nosso coração nesta manhã.
Quando você contemplar cenas na rua, na televisão, que incomodam você, desejo do retorno de Cristo. É isso que Paulo está falando. A esperança é para a igreja agora, não é para o futuro. Seu efeito é para aqui, agora. Sofrimento sem esperança produz desânimo, desespero. Sofrimento com esperança produz perseverança, anelo, desejo. Sem a força da esperança, a obra da fé e o trabalho do amor não terá origem em Deus. E não tendo origem em Deus, não resiste, naufraga, vira ídolo do coração. A esperança do porvir com Cristo faz com que nós, os cristãos, enfrentemos as lutas, as aflições deste mundo com um olhar de esperança, porque Jesus assim recomendou no Evangelho, João 16, 33. No mundo tereis, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Enfrentamos as dificuldades desta vida com bom ânimo, quando nós colocamos os olhos postos na eternidade, no retorno glorioso de Cristo. Há cristãos vivendo sem entender a doutrina da ressurreição. Veja que Paulo, no verso 10, ele diz assim: para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou de entre os mortos. Por que Paulo menciona a doutrina da ressurreição? É porque ela é o penhor da nossa ressurreição, é a garantia de que estaremos com o Senhor para sempre. Não existe esperança sem a doutrina da ressurreição. Precisamos entender, irmãos, a verdade gloriosa de que na sua morte Jesus levou sobre si os nossos pecados. Mas na sua ressurreição, Ele trouxe vida, nos deu vida, e vida em abundância. Vida que tem esperança de estarmos com o Senhor. Pense num ente querido seu, que o Senhor já chamou. Pense nesse reencontro, a ressurreição dos mortos, a contemplação visível, a parousia, o retorno de Jesus para buscar a sua igreja. Que glória, que glória! Diz William Hendrickson, um grande comentarista do Novo Testamento, comentando este verso 10. Ele diz assim: alguém só está realmente convertido quando se gloria na doutrina da ressurreição e demonstra o seu efeito na vida diária. Essa é a bendita esperança. Jesus morreu pelos nossos pecados para nos livrar da ira vindoura. Veja que ele termina com esta verdade: Jesus que nos livra da ira vindoura. Qual verdade está exposta aqui? Que existe uma ira vindoura. Esta ira haverá de se manifestar no dia final. Quer ser livre desta ira? Receba a Cristo como seu Salvador. Não se apresente diante de Deus, diante dessa ira vindoura, sem as vestes de Cristo, porque senão você estará nu, despido. São as vestes de Cristo que cobrem o nosso pecado. Louvado seja o Senhor que nos salvou, louvado seja o Senhor que ressuscitou o seu Filho, louvado seja o Senhor pela vida outorgada a nós. Seremos livres da ira vindoura se estivermos em Cristo. Eu quero concluir, irmãos, a mensagem desta manhã de domingo, afirmando que o testemunho das virtudes cristãs ou cristãs é a evidência da nossa salvação. Como sabemos que alguém é salvo? Através da sua vida piedosa. Como sabemos que alguém é eleito? Através da sua vocação, do seu chamado, da graça de Deus visível na sua vida.
Ah, irmãos, a eleição, a vocação, o chamado, a graça de Deus se evidenciaram na vida dos crentes de Tessalônica. E a pergunta é, será que essas virtudes adornam a nossa vida? Fé operosa, amor abnegado, firmeza na esperança, são virtudes encontradas em nós. Os tessalonicenses receberam a palavra e nela perseveraram, mesmo em um ambiente tumultuado, não é mesmo? Cheio de tribulações. Apesar disso, a alegria desses crentes era algo notório, não só entre eles, mas em toda a região, trazendo repercussão. A igreja verdadeira é aquela que é escolhida por Deus, eleita por Deus. É aquela que segue o Deus vivo e verdadeiro. É aquela que deixa os ídolos. É aquela que se converte dia a dia ao Senhor. É aquela que imita a Jesus. É aquela que possui a alegria do Espírito. É aquela que espera a volta de Jesus. Somos assim, mas lembre-se, igreja somos nós. Eu sou uma escolhida de Deus. Eu tenho seguido Deus vivo e verdadeiro. Eu tenho deixado os ídolos do meu coração. Eu tenho adorado ao Senhor com alegria. Eu procuro imitar a Cristo. Eu tenho esperado e ansiado pelo retorno de Jesus, ressuscitado de entre os mortos, para me livrar da ira vindoura. Se a sua resposta for sim, então você pode dizer para o seu vizinho: pode me imitar. Pode me imitar, porque eu imito a Jesus. Disse Jesus: pelos frutos se conhece as árvores. O capítulo 1 desta maravilhosa carta nos ensina que a evidência de sermos eleitos de Deus não é discurso religioso, presta atenção, erudição, muitas vezes hipócrita, mas sim vida quebrantada aos pés da cruz. Que sejamos, irmãos, à semelhança dos tessalonicenses, reconhecidos pelas virtudes cristãs, virtudes que habitam em nós pela graça de Deus. Ali em Tessalônica existia uma igreja de um testemunho vivo, que assim seja também no nosso meio, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, graças te damos pela tua palavra que nos lava. Ó Deus, fomos lavados nessa manhã por essa palavra poderosa, que vem ao nosso encontro, ó Deus, para fazer com que possamos rever, observar, analisar como tem sido o nosso procedimento, o nosso testemunho cristão. Ó Deus, que assim como aqueles irmãos do passado, de Tessalônica, trouxeram, ó Deus, um testemunho tão vivo do teu Evangelho na Macedônia, na Acaia, que assim aconteça conosco em pleno século XXI. Que a vida da nossa igreja, que a minha vida individual, seja um tributo das virtudes do Senhor. E que a glória seja dada a Ti, pois a Ti são devidos o louvor e a glória, hoje e para todo sempre. Amém.